Nós estamos de volta aqui nos estúdios da TVA Acontece. Nesse momento, nós temos uma informação. O candidato a prefeito de Brasília de Minas, à reeleição, o Geelson Silva, está na linha. Ele vai falar com a gente ao vivo aqui na TV Acontece e na Rádio Clube. Vamos ver se a gente já consegue contato com o prefeito. Prefeito Geelson, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a toda a população de Brasília de Minas que nos acompanha agora ao vivo pela rádio. Prefeito, nós estamos ao vivo na TV Acontece, também na Rádio Clube nesse momento. Houve um problema no sistema da apuração em Brasília de Minas, do TSE, mas o senhor nos informou que o senhor já tem o resultado da eleição e que o senhor vai passar esse resultado para os telespectadores da TV Acontece nesse momento e também para os ouvintes da Rádio Clube. É isso, prefeito? Fernando, na verdade eu não tenho o resultado oficial, ninguém tem esse resultado, mas pelo que a gente vem acompanhando dos resultados nas diversas urnas eleitorais, o próximo prefeito de Brasília de Minas será o Dr. Marcos Vinícius, né? Eu já liguei para ele, cumprimentando, parabenizando ele pela vitória, pela campanha, desejando que ele tenha sucesso na sua administração, que faça uma administração à altura do que o povo de Brasília de Minas merece. E o que eu quero fazer é agradecer a todos que me apoiaram, a todos que votaram. Quero agradecer a toda a equipe que trabalhou comigo durante esses 4 anos. É uma equipe fantástica, honesta, séria, de excelência. Colocou Brasília de Minas em um outro patamar, muito acima do que aquele que nós encontramos. Então, eu sou muito realizado, sou muito feliz, agradeço a Deus e ao povo pela oportunidade que me deu. Isso deu um resultado. A gente tem a consciência tranquila de que fez tudo o que poderia ter feito e fizemos bem feito. Então, quero agradecer ao povo que confiou em mim, pela oportunidade que me deu e desejar que Brasília de Minas tenha uma gestão à altura que merece. Brasília de Minas merece ser bem cuidada, Brasília de Minas merece continuar avançando. Eu sou um democrata, vou reconhecer o resultado das urnas, tanto que já liguei, parabenizei o próximo prefeito. E espero que Brasília de Minas continue crescendo, continue desenvolvendo. É o que eu desejo para todos e agradeço muito a toda a população, especialmente a todos os que acreditaram, que votaram, que trabalharam, que se esforçaram. Mais uma vez, agradeço muito a minha equipe de governo, mas fica o meu desejo, o meu agradecimento a todos e o meu desejo que a próxima administração possa ser digna de Brasília de Minas também. Prefeito, o senhor tem números, como o senhor disse, não são números oficiais do TSE, mas o senhor já reconhece, então, que o senhor perdeu a eleição e ligou para o adversário do senhor. Quando que o senhor chegou a essa conclusão e quais os números que chegaram até o senhor para o senhor já ligar para o adversário do senhor, o candidato Marcos Vinícius, e reconhecer a vitória do concorrente? Eu não tenho números, apenas acompanhando, as apurações que vêm chegando de cada localidade. Então, é uma noção que a gente tem, tanto que os nossos apoiadores já sabem disso, a cidade toda sabe, então não é novidade que eu estou falando aqui, e da mesma forma que os vencedores também sabem, então isso foi acompanhado, por mais que o sistema ainda não esteja publicando esses resultados, todos nós sabemos, e a gente reconhece esses resultados. Antes de mais nada, eu sou um democrata, a vontade do povo é soberana. Então, o que eu quero é dar um sinal, de democracia, um sinal de democracia. Eu acho que nós precisamos caminhar para um mundo cada vez mais democrático. Eu acho que o Brasil e o mundo estavam dando passos contrários à democracia, mas eu espero que o que eu estou querendo fazer agora é dar um sinal de democracia. Eu acho que o mundo precisa ser mais democrático, nossa cidade também precisa ser mais democrática, e eu quero aqui dar
meu ensinamento de democracia. Acho que muitas pessoas me observam, me acompanham, me seguem, se orientam pelo meu exemplo, porque eu quero é dar um bom exemplo. Então nós precisamos reconhecer aquilo que é democracia. Então, infelizmente nós tivemos lideranças nacionais aí que perderam a eleição e não reconheceram isso. Isso gerou instabilidades e crises para o país. Como acho por que exemplo... isso não é positivo. Isso pode até funcionar por um curto período de tempo, mas traz grandes prejuízos no longo período. Então, o que eu só quero é só isso, é dar um exemplo de democrata, um exemplo de pessoas, um exemplo de quem respeita a vontade da maioria. Então, é só isso que eu estou fazendo aqui. Prefeito, antes da gente finalizar, eu gostaria só que o senhor é cientista político e o senhor participando do processo, o senhor sabe fazer uma avaliação também mais profunda disso tudo. O que o senhor acha que ocorreu nessas eleições de Brasília e de Minas para que as eleições fossem dessa forma e o senhor, como um prefeito que teve uma votação expressiva na eleição passada, chegar a perder a eleição? E eu já faço uma outra pergunta sobre a vida política do senhor, porque quando o senhor foi eleito, havia uma grande expectativa da população de Brasília e de Minas de que o senhor pudesse ser um prefeito de Brasília e de Minas que chegasse também a ser um deputado, inclusive, estadual ou deputado federal, enfim, pudesse representar Brasília de Minas em uma situação de um nível maior ainda na área política. O senhor continuará com pretensões políticas, como, por exemplo, ser um candidato a deputado da cidade? Fernando, assim, eu te confesso que eu não estou te ouvindo bem, então eu vou tentar aqui responder algumas coisas, segundo eu ouvi. A primeira coisa foi sobre... Por que eu pedi? Porque o povo quis. Então, a vontade do povo é soberana. Então, eu não vou discutir a vontade do povo, né? Agora, eu tenho certeza que dentro das condições que a gente tinha, a gente fez o melhor que podia fazer. E eu tenho certeza que eu entrego a Prefeitura Municipal hoje muito melhor do que eu a recebi. Entrego a cidade, entrego o município muito melhor do que eu recebi. Talvez a gente tenha feito uma gestão muito moderna, talvez a gente não tenha feito política ou politicagem, talvez um menino da roça tenha ido longe demais, enfrentando toda uma oligarquia, toda uma tradição política da cidade, enfim, mas eu acho que isso é um processo, né? A gente está acabando de ter acesso a um resultado que nem é oficial ainda, então é difícil a gente fazer essa leitura no momento, mesmo como cientista político, e muito mais difícil ainda para mim, que sou, na verdade, um ator envolvido, né? Então, talvez fosse mais interessante analisar esse processo com um distanciamento maior. Em relação à minha carreira política, né? Eu não sou político de carreira, né? Em primeiro lugar, nunca fui, né? Eu continuo professor, continuo sendo um servidor concursado da Universidade Estadual de Montes Claros e vou trabalhar, vou sustentar a minha vida, né, dessa forma. Eu sou professor, vou continuar sendo professor, esse é o meu trabalho, essa é a minha profissão não é prefeito, tive a oportunidade de ser prefeito, sou muito grato a ela, serei prefeito até dia 31 de dezembro, sou muito grato pela oportunidade que tive. Tenho certeza que fizemos um bom trabalho. Então, continuar a minha profissão de professor. Em relação à política, né, ainda não sei, sinceramente, né, como que vai ser. Eu não posso ser político de carreira. Eu não dependo da política para viver, né? Então, eu não dependo da política. A política é um instrumento para servir a população, servir esses 4 anos. Se for me dada a oportunidade de servir em algum outro momento da minha vida, eu vou servir, mas agora o momento é servir até dia 31 de dezembro como prefeito, e a partir de janeiro vou servir como professor. Prefeito, a gente agradece imensamente ao senhor, a equipe aqui da TV Acontece, da Rádio Clube, pela grandeza desse momento que o senhor realiza aqui a sociedade brasiliense, que o senhor promove para a sociedade brasiliense. Como muito bem dito
pelo senhor, líderes mundiais, como tivemos um exemplo agora do líder mundial de um país importantíssimo para toda a nação, para todo o mundo, né, que é o Donald Trump, que não reconheceu a derrota nas urnas. O senhor falando aqui ao vivo para a sociedade de Brasília de Minas, fazendo os seus agradecimentos e, inclusive, ligou para o adversário do senhor, reconhecendo a derrota, a vitória do concorrente do senhor. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Acontece Rádio Clube, prefeito Gelson. Eu que agradeço, Fernando, inclusive quero agradecer a você, a Rádio Clube, pela oportunidade, pelo espaço e parabenizar a toda a equipe por acompanhar e cobrir as eleições de maneira também isonômica, né, de maneira democrática. E é verdade, né, em relação a esses exemplos negativos aí que a gente tem visto pelo mundo, exemplos não democráticos, esse não é o tipo de exemplo que eu quero dar para a querida população de Brasília e de Minas. Então, esse é o nosso exemplo, esse é o exemplo de democracia. Muito obrigado. Parabéns ao candidato eleito, Marcos Vinícius, espero que ele tenha sucesso, espero que faça a administração à altura do povo de Brasília e de Minas. Muito obrigado, o senhor continua prefeito até 31 de dezembro, qualquer situação que depender dos veículos de comunicação aqui da nossa cidade, nós estaremos sempre dispostos. Boa noite para o senhor, prefeito. Boa noite a todos, grande abraço. Abraço. Falamos então, Patrick, aí com o prefeito Gelson, que democraticamente entrou em contato com a gente estava aqui ao vivo e o telefone tocando, perdemos algumas ligações e ele ligou novamente para participar desse ato importante de democracia. Como eu falei, alguns líderes mundiais que perdem eleição acabam não reconhecendo a derrota, né? Isso gera uma instabilidade no país. No caso daqui de Brasília e Minas, uma situação desse tipo poderia gerar uma instabilidade na governabilidade municipal. Mas o prefeito, democraticamente, disse que ligou para o adversário dele e reconheceu a vitória do candidato Marcos Vinícius, do PSL. Como ele bem disse, né, não são números oficiais, ele não tem ainda... Ele também não tem. Né, o resultado Mas, final. Assim, agora, o próprio prefeito que concorre à reeleição, ele reconhece que perdeu as eleições e liga para o veículo de comunicação para dar essa satisfação para a imprensa e para a sociedade, que inclusive ligou também para o adversário dele, eles têm números precisos ali também que acabam... revelando o resultado das urnas. Porque algumas pessoas, Fernando, até mandam mensagem para a gente perguntando por que o atraso. Então, não é porque a TV Acontece, a Rádio Clube está proporcionando um atraso na divulgação. Realmente é um problema no esse sistema. Atraso ocorre por causa de um problema do sistema do Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE.